Eu né? queria te perguntar isso, assim, porque eu fiquei pensando, amiga, assim, o palmeirense e a palmeirense hoje, também acho, o David tá aqui sempre com a gente. Eu já perguntei se é Davi ou David e agora eu não lembro, você me perdoa, mas a Milly é incrível, é verdade. Eu fico me perguntando, porque assim, a palmeirense e o palmeirense já se acostumaram nos últimos anos. O time, né, sobe, desce, oscila e tal, mas assim, tem um nível de estabilidade do clube, né, financeira, o mesmo treinador, né, a situação financeira que se estabilizou já tem aí uma década. Então, assim, tem adolescentes vivendo que não sabe o que é ter um clube em crise, Sim. né? Tem as crises que a gente cria no dia a dia, mas não tem um clube em crise. Assim, como é que é olhar e assim não conseguir ver uma saída que não seja uma SAF, que não é uma saída desejada por você e por boa parte da torcida, e ver aquela cena do sábado, que para mim aquilo é quase pior que a dívida. Que a dívida você faz É um plano para pior. pagar. O que, que é aquilo? Como é que aquilo bate em alguém É, que torce para o time? Aquele é. circo. Você sabe que vem com desespero. Assim, eu já vi fases muito ruins, assim, do Alib. Eu lembro de uma invasão também que teve na época do Alib. Eu já vi fases muito ruins do Corinthians, mas o Corinthians sempre voltou desse lugar. Agora a gente está indo para um lugar, por isso que eu fiz essa pergunta para a Lívia, assim, eu não sei como voltar disso aí. Porque para onde você olha, não há alguém que seja do conselho, um dirigente, que você aponte o dedo e diga: esse cara pode tirar a gente daqui, essa chapa pode tirar a gente daqui. E aí, nessa hora, aparece sempre o empresário salvador. É o É. cara que vai falar: eu vou tirar, e a gente vai virar SAF. E o pai do Neymar falou uma coisa outro dia naquela entrevista lá, que rendeu, né, porque ele estava bem sincerão. Alguém falou: você vai comprar o Santos? E ele falou: não acredito em SAF, porque você, para comprar, você quer retorno imediato, assim. Você vai querer o seu retorno imediato. Não vai querer demorar para ter retorno. E o futebol não vai dar retorno assim. E ele tem razão. E eu fico pensando assim, como que alguém compra? Como que um clube vira retorno imediato? Como que um clube se coloca na situação de alguém falar: queremos retorno imediato? Retorno do quê? Retorno do quê? O time não está ali para dar lucro, um clube não é para dar lucro. O clube é para fazer circular afeto, para fazer a gente dar sentido à vida. Assim, não, vai ter alguém ali querendo fazer uma planilha, já tem, né? Aí é que tá, já tem, a gente está vendo esses exemplos. Então, eu acho que um clube com 30 milhões de fãs, aficionados e aficionadas, recorrer à SAF, eu acho um crime. Um crime, eu acho um crime. Eu entendo até a portuguesa, por exemplo. Tá? Eu não concordo, mas eu entendo. Agora, o Corinthians não, e está indo para esse lugar. Né? O empresário Salvador está a 5 minutos dali. Ele vai E tem chegar. ele vai chegar e assim, é um atestado, é o maior atestado de incompetência do futebol brasileiro, porque assim, é um clube que tem receita, É, né? A gente via outros clubes assim, não tem receita, é isso, a torcida é pequena, tá no mercado menor. Então, assim, no caso do Corinthians, o dinheiro tá ali, mas é um pouco o que apareceu aqui agora há pouco, que quem foi que comentou? O Elton, né? Que é vergonha na cara e começar a pagar as contas, assim, vamos, né? Tem dinheiro para pagar a conta, vamos fazer um plano, vamos segurar, enxuga. isso, Avisa, cara, se tem uma torcida que vai ser capaz de abraçar o time em épocas de vacas magras, é a torcida do Corinthians. Fala, é. gente, não vamos ganhar título, não vai ganhar título nos próximos 3 anos. Esquece, a gente vai reformular. E eu já ouvi alguns colegas. Mas vamos encher o estádio, mas vamos fazer valer essa Isso. experiência, mas vamos fazer o caminho ser legal. É isso. E eu queria. Eu ouvi já alguns colegas nossos, que são corintianos, dizerem assim: o Corinthians é um time que não pode ficar muito tempo sem título. A torcida não aceita. E eu não consigo Não, concordar. E aí eu eu não tenho lugar discordo. de fala, meu lugar de fala, mas é um time que Eu a gente discordo. viu a torcida do Palmeiras, viu a torcida do Corinthians, vai na Série B e lota o estádio. Aí não vai É. aceitar que o time vai ficar 3 anos sem ganhar título? E assim, quando o Corinthians foi para a Série B, foi um dia horrível, assim, né? A queda, mas eu fui em todos os jogos do Pacaembu aquele ano. E o Pacaembu nunca não estava cheio. E foi uma alegria aquilo. Humano, sabe? O Mano abraçando essa causa e a torcida. Cara, assim, como que o Corinthians não aceita? Se o Corinthians for para a Série C, vai ser uma revolução de afeto. O Corinthians ficou 24, 25 anos, quase 30 sem ganhar título. A torcida cresceu.
Maloqueira e sofredora, assim, é uma torcida que sabe lidar com isso, desde que ela não seja desrespeitada. Ela está sendo desrespeitada. Muito. Ela está sendo enganada, ela está sendo ludibriada. E aí o recurso da invasão, que às vezes eu prefiro chamar de ocupação, não é o ideal, mas eu consigo entender. Eu consigo entender esse transbordamento, né? É complexo, Alicia, não tem uma resposta fácil, né? Se a gente ficar lidando com essa dose de hipocrisia, né? Tipo, invadir não pode, isso, a partir do momento que invadiu, estão errados. Não, assim, é um caso de polícia, a polícia vai ter que tratar disso, mas a gente também tem que entender de onde vem esse transbordamento, né? E acho que passa muito por, assim, de quem é o clube, né? Que é aquela história. E aí a Lívia comentando que o Stabile está falando em stakeholders. E eu fico pensando, os únicos stakeholders do Corinthians são os torcedores e as torcedoras do Corinthians. São essas as pessoas que importam, né? Teórica, a gente sabe que não é assim que o negócio é conduzido, mas é como deveria ser. Essas pessoas, elas têm que fazer o quê, então? Assistir as cenas patéticas que a gente viu no sábado, ver dinheiro do Corinthians e parar na conta do PCC, perder patrocínio, assim, uma série, e ficar todo mundo quieto, esperando ver qual vai ser o próximo passo, abrir uma segunda vaquinha, assim, não tem recurso nenhum, né? Se não puder protestar, não tem recurso. Qual que é o outro recurso que a torcida pode fazer? Que muitas torcidas fazem, é parar de ir ao estádio. É melhor? Eu não acho que seja, porque aí você tira. Muita gente vive por esse clube, né? E você tira. Então, você opta por. Eu acho que não é. Mas eu não sei. É isso. O que a gente faz a partir de agora? Porque a ideia de que é uma meia dúzia de homens, sempre brancos, sempre poderosos, que vão tirar a gente de qualquer lugar, que é uma ideia muito difundida. Então, né, se estamos com problema na economia, chama aí o Fernando Henrique Cardoso, mais 3 homens iguais a ele, que a gente vai saber. Essa é a ideia. Essa é a ideia. A democracia americana, estadunidense, foi fundada, os Founding Fathers. É isso até hoje. Está escrito lá na Constituição deles. Não vamos deixar todo mundo votar, porque o povo não sabe votar. Nossa, então é isso até hoje, sabe? Esses caras aqui vão dar um jeito. Não vão dar. Não vão dar. Já não deram. Não vão dar no Brasil e não vão dar no Corinthians ou em qualquer outro clube. Então, quem está dando jeito no Palmeiras? Tudo bem. Começou com Paulo Nobre, mas assim, a Leila incrementou isso, né? Então, às vezes, é alguém de fora mesmo, é alguém que não estava ali, é alguém que vai enxergar com outros olhos, né? E assim, o perfil do Salvador é igualzinho o perfil do cara que afundou, né? Então, assim, não tem uma diferença. A gente precisa acreditar que um cara igualzinho a todos os caras que levaram a gente ao problema onde a gente está, é o outsider, que nem o deputado, 30 anos na política, que é um outsider e vai vir nos salvar, né? É um negócio muito desesperador. E a gente está vendo essas conversas no São Paulo. A Marília mencionou aqui no chat o Casares falando de um tipo de SAF no São Paulo. E que, assim, você vai olhar a torcida, a maioria das torcidas, a não ser os times muito desesperados, não estão, assim, querendo a SAF, querendo entregar o seu time para um dono. Não, a torcida entende que não é isso, o time é dela. Então, a solução, quem que falou isso aqui pra gente? Eu acho que foi o Everton Lima, que falou: a solução não é nunca menos democracia, é mais democracia. A SAF é menos democracia. É uma pessoa só. Tinham 20, agora a gente vai fazer uma pessoa só decidir o futuro disso aqui. Então, a solução não é menos, é sempre mais democracia, né? A torcida entende isso. E você, mesmo se você pegar o exemplo da Leila, você falar, você queria que a Leila fosse dona do Palmeiras? De jeito nenhum. Não. Nem ela, nem ninguém, para ficar claro, né? Mas eu não acho que o Palmeiras seria mais bem administrado se ela fosse dona, porque aí não tem freio, né? Não tem ferramentas de contenção. A pessoa de lá, né? Você tem que poder tirar a pessoa de lá. Quem tira o Texas do Botafogo? Só se o Texas um dia falar assim, gente, cansei aqui do Botafogo, tô saindo. Se não, quem vai tirar o Texas do Botafogo? Não tem controle, né? E aí a gente eu fico apavorada com esse negócio. E assim, o negócio da SAF, ele é tão maluco, a gente
fala mais de SAF em algum outro programa, mas que a gente olha e vê como boia de salvação uma ferramenta que não foi utilizada pelos 2 clubes mais ricos do país hoje. Os 2 clubes mais ricos do país hoje são Flamengo e Palmeiras, que não são SAF. Né? O Cruzeiro está começando a se reerguer agora, amarrado, né, num dono que bota dinheiro do bolso no clube. Olha o que está acontecendo com o Atlético Mineiro, né? Curitiba, uma dívida que não... Furacão. Curitiba. É isso, assim, olha a situação do Vasco, sabe? Assim, não tem... Né? A maioria das SAFs não deu certo, não está dando certo. Né? E os 2 melhores exemplos de clubes que arrumaram as contas não são SAF. Então, assim, né?